Glória a Deus. Gênesis capítulo 34. Certa vez Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o heveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou. Mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse a seu pai Amor: consiga-me essa moça, pois eu quero me casar com ela. Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha. Mas, como seus filhos estavam no campo, cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem. Amor, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo e, assim que souberam o que havia acontecido, ficaram abalados e furiosos porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Amor fez um pedido a Jacó, a seus filhos: meu filho, Siquém, se apaixonou por sua filha. Por favor, permitam-me que se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam suas filhas para os nossos filhos e nós entregamos nossas filhas para seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio, a terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui, façam negócios conosco, fiquem à vontade para comprar propriedades na região. Então o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: por favor, sejam bondosos comigo e deixem que eu me case com ela. Implorou: eu lhes darei o que me pedirem, seja qual for o dote ou o presente que pedirem, eu pagarei, por maior que seja. Só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, uma vez que Siquém tinha violado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos permitir uma coisa destas, pois você não é circuncidado. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Porém, temos uma solução. Se todos os homens do seu povo forem circuncidados, como nós somos, entregaremos nossas filhas e nos casaremos com suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Mas se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora. Amor e seu filho Siquém aceitaram a proposta. Sem demora, Siquém fez o que tinham pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era o mais respeitado dos membros da sua família, e foi com seu pai Amor apresentar a proposta aos líderes que estavam à porta da cidade. Esses homens são nossos amigos, disseram eles. Devemos convidá-los para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nessa terra. Podemos nos casar com as filhas deles, eles com as nossas, mas eles só aceitarão ficar aqui e tornar-se um só povo conosco se todos os nossos homens forem circuncidados como eles são. Se o fizermos, todos os seus rebanhos e bens passarão com o tempo a ser nossos. Aceitemos a condição deles e deixemos que se estabeleçam entre nós. Todos os membros do conselho da cidade concordaram com Amor e Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então massacraram todos os homens de lá, mataram Amor, seu filho Siquém, ao fio da espada, e depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade por sua irmã que tinha sido violentada ali. Levaram as ovelhas, os bois, os jumentos, tudo o que conseguiram encontrar dentro da cidade e nos campos. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas e levaram as crianças e mulheres como prisioneiras. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês arruinaram minha vida. Serei odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão.
Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam: por acaso deveríamos permitir que a nossa irmã fosse tratada como prostituta? Gênesis 34 é mais um dos episódios de conflito e dores na família de Jacó, e agora envolvendo os seus filhos. A gente viu até aqui em Gênesis que Jacó ele veio de muitas superações tão importantes. Ele viu Deus tratando seu caráter, ele superou um relacionamento tão difícil com Labão, Deus havia restaurado o seu relacionamento com o seu irmão Esaú, mas agora quem tem problema são os filhos de Jacó. Nós sabemos que filhos trazem muita preocupação para os pais. Os pais costumam dizer isso, né? Que a vida inteira os filhos sempre vão trazer preocupações, mesmo quando eles já são casados, já têm a sua própria construção da sua família. Filhos certamente são bênçãos de Deus, são promessas de Deus, mas também vai nos fazer sofrer as lutas, as dificuldades que eles enfrentam. E no caso aqui do capítulo 34, irmãos, é muito terrível a gente ver uma das grandes tragédias que o pecado fez com o homem, foi essa capacidade de violentar o outro, de machucar o outro, de abusar do outro. E aqui no capítulo 34, claramente, um abuso sexual. Isso é marca do caráter humano corrompido, né? Da desordem que atinge o coração do ser humano desde o livro de Gênesis. Então, o que a gente hoje ainda se assusta tanto, que é tão terrível saber quantas pessoas são vítimas de abuso sexual, abuso físico, abuso emocional. A gente já viu isso aqui lá no início da história da humanidade. E a família de Jacó ficou extremamente ferida, porque ninguém passa por uma situação dessa sem uma ira, sem uma indignação, sem ficar afetado drasticamente. Uma família vítima de abuso. A filha de Jacó foi violentada por um homem que era filho de um líder influente ali de um povo, de um pequeno povo dali de Canaã. Então a gente percebe aqui esse desejo doentio que levou esse homem a abusar de uma mulher, usá-la, estuprando mesmo, né? Literalmente foi uma violência sexual. E a gente sabe que o abuso sexual deixa marcas terríveis na identidade da pessoa, nas emoções, gera tantos tipos de trauma. Isso mostra o que ponto que um homem longe de Deus pode chegar. Mas a gente vê aqui também no texto não apenas o abuso sexual da filha de Jacó, Diná. A gente vê também aqui uma ira terrível dos irmãos dela que se transformou em vingança. E a gente viu que foi Simeão e Levi, que eram os dois irmãos por parte de pai e mãe. Então eles se viam totalmente responsáveis pela sua irmã. Quando a notícia chegou, e você percebe que esse homem que abusou de Diná, depois parece que ele realmente começou a ter interesse por ela, e ele estava ali apaixonado, mas uma paixão doentia, porque quando a pessoa chega ao ponto de abusar de alguém, ele não há amor, não há sentimento puro. O que há é um desejo de domínio, é um desejo maligno, egoísta. Mas ele, de alguma forma, chega para a família de Jacó, talvez até para evitar qualquer problema maior, e diz que quer casar com aquela menina. E tenta ali negociar com Jacó. Jacó, como pai, deveria ter tomado mais à frente, e a conversa não estava muito clara, mas o que a gente percebe aqui é que entrou no coração desses dois irmãos uma ira, um ódio terrível, que se transformou em vingança. É normal e nós devemos nos irar contra o pecado. Nós não podemos ver a injustiça e achar isso normal, ficar tolerando. Nós temos que nos irar. A Bíblia fala que a ira contra a injustiça, ela é justa, ela é legítima, mas nós não podemos deixar a ira se transformar em vingança, em ódio, e às vezes até em feridas abertas dentro das nossas famílias, por algo que a nossa família sofreu ou sofre. Nós temos que tratar muito bem da ira,
cuidar para que ela não se transforme em vingança, porque movido pela ira, a gente pode fazer justiça com as próprias mãos. E quando a gente faz isso, nós nos tornamos iguais àqueles que nos feriram. Quando a gente se vinga com as nossas próprias mãos, nós estamos fazendo o que a Bíblia diz que também é malignidade. E como que eles enganaram esse povo aqui que queria o casamento com Diná? Eles falaram o seguinte: olha, nós não podemos deixar nossa irmã casar com vocês porque vocês não são circuncidados, vocês não têm a marca da aliança. E então eles usam até de uma coisa espiritual, uma coisa até que santa, para enganar. Isso é outro problema, quando a gente começa a usar coisas de Deus para enganar os outros, né? O nome de Deus, a religiosidade, a fé, isso é terrível. A gente vê aqui nos filhos de Jacó também essa mesma tendência do engano, da mentira, que vai contaminando a família, né? Eles usam dessa mentira e aquele povoado, vamos dizer assim, esses que estavam ali, eles de alguma forma pensam nesse casamento como um grande negócio. A maneira que eles convencem o seu povo, né? O Amor, o filho aí de Siquém, o Siquém, né? Siquém que era filho, né? Amor e Siquém, o seu filho, eles convencem o povo a fazer esse casamento para tirar vantagem depois. Falou: nós vamos casar com eles que depois a gente vai ficar rico, nós vamos ter as coisas deles, nós vamos pegar as coisas deles. Então havia aqui, gente, um ambiente terrível de maldade, de violência, de abuso, de interesses corruptos. E quando aquele povo faz a circuncisão, todos estão no terceiro dia sentindo dores, os homens. Simeão e Levi entram ali e matam todos os homens, e pegam as mulheres, pegam as crianças, e depois os outros irmãos vêm e ainda pegam todos os bens. Uma tragédia, no meio de um povo que tinha um chamado de Deus, que Deus estava fazendo algo especial. Irmãos, nós precisamos vigiar muito o nosso coração, porque às vezes Deus está fazendo coisas tão boas, mas por causa da ira, por causa de vingança, a gente pode trazer grandes prejuízos para a nossa vida. E é o que acontece aqui no final. No final, o que acontece é que Jacó percebe a gravidade e o perigo do que eles estavam expostos nesse momento. Então, depois de toda essa tragédia que acontece, Jacó, ele chama os seus filhos e fala: olha, nós não vamos poder ficar aqui não. Vocês arruinaram a minha vida, versículo 30. Vocês arruinaram a minha vida, serei odiado pelos povos dessa terra. Jacó lembra os irmãos que ele estava se estabelecendo na terra da promessa. E ele de repente se vê ali, debaixo de uma situação que até quem não estava ali poderia tomar as dores daquele povo que foi morto. Porque ninguém aprova uma coisa dessa. Ninguém aprova um abuso sexual. Mas você tentar resolver debaixo da ira, do ódio, matando pessoas, também vai ser repudiado. Então Jacó percebe aquilo, ele como um homem maduro, prudente, ele chama os seus filhos e fala: nós vamos ter que nos mudar daqui. E é o que nós vamos ver amanhã. Depois dessa tragédia, Jacó acaba retornando para um lugar onde ele deveria estar, que é Betel, a casa de Deus. Ele foge desse lugar aqui. A Bíblia diz que o temor de Deus caiu sobre aqueles povos para que eles não fossem atrás de Jacó e de seus filhos. Deus ainda teve misericórdia deles. Então isso aqui não significa que Deus aprovou nada do que aconteceu aqui nesse capítulo. Todos, na verdade, estavam errados. Irmãos, tem situação onde todos os lados estão errados. E a gente precisa ser humilde para nos quebrantar diante de Deus. Jacó jamais aprovou essa situação. Inclusive, em Gênesis 49, do versículo 5 a 7, quando Jacó vai abençoar os filhos antes dele morrer, ele repreende Simeão e Levi pelo que eles fizeram aqui. Ou seja, ficou uma marca na família, uma marca de sangue derramado, uma marca de vingança, de ódio, que realmente nós não devemos deixar que essas coisas cresçam no nosso coração. A nossa oração é que esses capítulos tão terríveis da história do povo de Deus registrado na Bíblia sirvam como alerta para todos nós, que a gente não deixe a ira crescer, que a gente não deixe a vingança tomar conta da nossa vida, que a gente não venha a agir de maneira precipitada, por impulso, em nenhuma situação,
Às vezes nós nunca vamos fazer nada parecido com o que esse texto nos mostra, mas nós podemos no coração, ou com palavras, estar ferindo pessoas, matando pessoas, enganando pessoas, e Jesus fala que se nós fizermos isso no coração, a ira, o ódio, ou até mesmo o adultério cultivado no coração, nós já estamos pecando, nós já estamos sendo contaminados pela iniquidade. Esses textos estão na Bíblia para nosso alerta, para nosso temor, para que a gente possa amar a Jesus cada dia mais, para não deixar que o pecado nos leve a situações tão trágicas. Vamos orar. Senhor, nós oramos para que a Tua palavra produza vida em nós. Nós oramos, Pai, para que cada triste relato da gravidade do pecado na vida do Teu povo registrado na palavra possa nos mostrar a graça do Senhor em nos perdoar e nos libertar do pecado. Que o Senhor nos dê graça quando feridos, quando abusados ou quando a nossa família passa por alguma injustiça. O Senhor nos dê graça para andar no perdão, na sabedoria do alto, no amor do Senhor, para que a gente não venha, Deus, a carregar essas marcas do ódio, até mesmo do abatimento, da tristeza, da amargura, mas que o Senhor nos dê um coração que revele Jesus em cada situação da nossa história. Livra-nos dos males deste mundo, mas livra o nosso coração de não se contaminar de ódio ao ver a maldade ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém.